A partir de agora, vocês estão sendo gravados, tá? E aí a gente vai fazer uma discussão aqui de compreender o que foram as dificuldades que vocês tiveram para fazer as atividades, quais as dúvidas, o que foi, se foi tranquilo, se não foi. Aí eu queria ouvir vocês, tá? E se for possível, mais uma vez, eu sempre peço, deixe suas câmeras ligadas para a gente conversar e ter esse contato. Vamos começar aqui pela Marielle. Então, eu não tive muita dificuldade, não. Eu tive mais dificuldade naquelas duas últimas. A letra D e E do último exercício. Ah, sim. Depois eu vou ter um momento, então, de ir fazendo. Primeiro eu vou ouvir vocês, aí a gente vai fazendo, então, aquelas que você tiver dificuldade, tá, Marielle? Tá bom. Eduarda, e você? Então, professora, a minha única dificuldade foi na última. As duas últimas, né? Que são, uma tem um A e a outra tem um M. O A eu consegui fazer, só que o M eu me enrolei um pouquinho. Entendi. Ok. Renan? A minha dificuldade foi só na última. E eu queria perguntar, eu estou enviando sempre foto da atividade. Tem algum problema ou a senhora queria PDF? Não, pode mandar a foto, tem problema, não? Tá? Tá bom. Sua dificuldade foi em qual? Na última. Lá do número 5. Todas elas você teve dificuldade? Na última do número 5. Ah, tá. Entendi. Marcos, boa noite. Oi, boa noite. Se puder ligar sua câmera, fico muito agradecida, tá? Quais são as suas dúvidas? Quais são as dificuldades que você teve? Estão apontando aqui as dificuldades, o que teve de dúvidas mesmo. Então, eu tive só nas duas últimas, da número 5. Ah, tá. Então, na primeira foi tranquilo, então, gente? Na questão número 3, né? No caso, a primeira questão? Bem tranquilo. Uhum. Ok. A minha F, o delta deu um número que não tem raiz exata. Não sei se eu fiz errado. Deixa eu ver, conferir aqui. Ó, só conferindo aí. A letra A deu menos 7,4, né? Isso. A letra B, 4,5. Confere? Sim. A C deu... O X não pertence aos números reais. Isso. Né? A D deu menos 3/2. Isso. A letra E de vocês deu quanto? 2 e menos 3 sobre 5. Contrário, sinal, viu? Menos 2, né? E 3/5 positivo. Isso. Ah, é positivo? Deve ser alguma coisa de sinal aí, então. Deve ter trocado. Pode ser. Na F, quanto que deu? Resposta. Alguém tem a F aí como resposta? A minha F que eu falei que o delta tinha dado 8. Então, quando dá 8, eu posso até também. vocês acharem que seja necessário, mas ela não dá essa resposta, não. A resposta dela é 2 menos raiz de 2 e 2 mais raiz de 2. Quer que faça essa? Pode. As anteriores, tudo bem, né? Tudo. Tá, então vamos fazer a F aqui para vocês acompanharem. Marielle, você consegue... Acena aí para mim, por favor. Você está conseguindo ver um quadro branco? Tá sim. Ah, ok. Então, eu vou colocar aqui. E os demais, eu gostaria de participação, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a letra F. Menos. Vai conferindo, por favor, se tá certinho aí os sinais. É essa mesmo, né? 4x menos 2 igual a 0. Confere? Isso. Confere. Aí, a gente vai começar o quê, né? Vou colocar aqui. Vou achar quem que é o A,
Quem que é o B e quem que é C. Quem que é o A aqui? -1. Exato. Quem que é o B? 4. 4 E o C? -2. menos 2. Isso. Aí, então, eu venho colocar aqui, né? Delta, que é igual B ao quadrado menos 4AC. Aí vem. Quem que é o B? B é 4, né? Então, fica 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 2. Aí vai ficar, então, 4 ao quadrado, 16. 16. Aí, menos vezes menos é mais vezes menos, Menos. menos. Aí, 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. 8. Aí, o delta aí de vocês deu 8, né? Isso. Foi isso, né? Quando acontece isso, não tem problema. Não é que ela não vai ser real. Ela vai ser número real, sim, tá? Só que aí você vai colocar de que forma aqui, ó. Se fosse valor, se um delta tivesse negativo, aí sim você ia colocar que seria não, o x não pertence aos números reais. Aqui, então, vai ficar menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre o 2a. Aí, quando a gente vai fazer aqui, então, substituindo, vai ficar menos o b, que é 4, mais ou menos o raiz de delta, que é a raiz de 8, sobre 2a. 2 vezes menos 1, né? Uhum. Aí, aqui, no 8, quando chega no 8, vou colocar aqui no cantinho para vocês verem o que acontece. Você tem que fatorar ele. Fatora. 8 por 2 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2, vezes, Vezes 2. né? Aí, então, vamos lá. Vou colocar aqui o x1, que é, aliás, deixa eu colocar aqui só o x. Aí, eu vou colocar só o x aqui. X é igual a menos 4, mais ou menos. Aí, o raiz de 8 fatorado não é a mesma coisa de escrever, ó, 2 ao quadrado vezes 2, né? É o 8, isso aqui é a mesma coisa que o 8, ó. Aí, aqui, quadrado com quadrado cancela, sai da raiz. Quem fica? O 2, né? Então, vira 2 raiz de 2. Então, aí, quando põe aqui, a gente coloca 2 raiz de 2. Aí, 2 vezes menos 1 é menos 2. E agora, como que fica isso aqui, né? Aí, fica assim, ó. Vou colocar aqui. Eu vou achar um x1, né? Que é com a parte positiva, que é menos 4, mais 2 raiz de 2 sobre menos 2. E vou achar também um x2, que é menos 4, menos 2 raiz de 2 sobre menos 2. Aí, aqui agora, vai ficar que jeito, ó. Deixa eu só subir isso aqui. Vai ficar menos 4. Aqui eu só faço jogo de sinal. Como tem aqui o 4, o 2 e o 2, dá para simplificar todos os três ao mesmo tempo pelo mesmo número, que é o 2, né? Tudo por 2 aqui, ó. Tá vendo? Eu simplifico tudo por 2. Menos 4 dividido por menos 2 aqui é 2, positivo, certo? Menos com menos é mais. Mais e menos fica menos. 2 dividido para 2 é 1 raiz de 2. Então, fica 2 menos raiz de 2. E aqui, menos 4 dividido por menos 2 fica 2. Menos e menos dá mais 2 raiz de 2. Então, essas são as duas respostas. 2 menos raiz de 2 e 2 mais 2 raiz. Aliás, desculpa. Aqui é raiz de 2 só. Deixa eu tirar isso. Isso. Agora sim.
tá? Então, fica 2 menos raiz de 2 e 2 mais raiz de 2, como resposta. Entendeu? Marielle, Agora sim. tá, né? Foi a Marielle? Entendi. Foi você que perguntou essa, né? Foi. Ah, sim. Algo mais nessa primeira questão? Não, a primeira é só isso mesmo. Na segunda questão, quais As duas últimas. alguns falaram aí, mas qual que foi? As duas últimas. A letra D e a letra E. Ah, tá. Vou procurar elas aqui. Número 5. Ah, entendi. É porque elas, na número 5 aí, foi o Renan que perguntou? Quem perguntou? Marcos. Marcos. Marcos, essa daí, por exemplo, é a letra D. AX² menos 3AX igual a zero. O que pode ter confundido isso aqui é por causa que apareceu o A, né? E também na letra E que apareceu o M. E essas duas letras a gente tem que lembrar que elas são números. Vamos considerar que elas são números. Elas não é a variável aqui nesse caso. Quem é a variável aqui é o X. Tanto que pede para resolver, determinar os valores de X na equação. Então, quem é a nossa variável é X. Então, aqui, o que a gente pode fazer? Ó, tem vários jeitos de fazer. Uma delas é o quê? Pensando que o A é número, vamos pensar aqui, ó. O que eu tenho em comum nos dois, né? O que tem em comum nos dois aqui? O X. O O A. X. O A também, né? Ou eu posso colocar só o X em evidência, ou eu posso colocar o AX em evidência, tá? Se eu colocar só o X em evidência, vamos colocar só o X para vocês verem o que acontece. Pensando que só o X é a nossa variável, o resto é número. Então, fica assim, AX² dividido por X fica AX. Né? Certo? Multiplicando aqui, né? Menos 3AX dividido por X sobra quem? 3A. Correto, gente? Igual a zero. Aí, quando eu tenho isso daqui, eu posso já simplesmente fazer isso, ó. O X vale zero, primeiro X, que seria o X1, né? E o outro seria o quê? Organizar isso aqui também valendo zero. Então, vou colocar aqui. AX menos 3A igual a zero. Quando eu tenho isso, AX menos 3A igual a zero, aqui, novamente, eu posso considerar o quê? Ó, o A é número, né? Lembra disso, o A é número. Então, vou colocar aqui, AX menos 3A passa para cá, mais 3A. O A, que é número, está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, fica 3A dividido por A. Aí, A dividido por A cancela. Então, a resposta é 3. O X2 aqui. Tá? Então, eu tenho um caso que o meu X1 aqui vale 0 e o meu X2 vale 3. Porque justamente o caso que eu falei para vocês. O A aqui é número. Tá? Então, eu tenho que considerar como ele é número, então eu carrego ele como se fosse um número. Tá bom? Entendeu, Marcos? Sim, entendi, sim. Obrigado. Qual outra, gente, que vocês ficaram em dúvida? Tem mais alguma? Não, pra mim era só essas ainda. A E também vai resolver da mesma forma. Da mesma forma, só que a letra E dá para colocar em evidência
também, né? O M não dá? Aliás, o X, O X. do mesmo jeito, dessa daqui, tá? Aí a resposta dela, só conferindo aqui, vai ficar 0 e 1 sobre M. A outra resposta. Tá? Porque considerando assim, lembrar que o M é número. Então, ele está multiplicando, vai dividindo. Algo mais, gente? Alguma dúvida mais? Professora, a senhora podia passar o gabarito da 5 para ver se tá tudo certo? Posso. Vamos conferir aí. A letra A de vocês deu quanto? 0,3. Correto. B. Quanto que deu a B, gente? Raiz de Ninguém 2 e fez? menos raiz de 2. Isso. Isso aí. Mais raiz de 2 e menos raiz de 2. A C. 4 e 0. Certo? E a D, nós fizemos 0 e 3. E a E, que é 0 e 1 sobre M. Tá? Tá bom. Algo mais, gente, que vocês tiveram dúvida, né? A Gislaine entrou aí. Gislaine, boa noite. Você me tinha me perguntado mais cedo algumas dúvidas. Você conseguiu entender? Gislaine, tá por aí? Não? Por isso que eu gosto de ver vocês, porque tem uns, eu não sei, mas tem hora que a gente dá a sensação que a gente está. Professora, Ai, desculpa. Gislaine, Eu que não bom estava que você conseguindo apareceu. abrir o áudio. Ah, então tá. Se tiver a possibilidade de você abrir sua câmera, eu também agradeço. Se eu falar para você onde eu tô, você não acredita. Onde você está, Eu tô aqui Gislaine? na FIMES, no No laboratório? NAF. Ah, sim. Que bom que você aí não tem, aí não consegue ter o acesso à Ah, câmera, né? Mas que bom. tem e não tem. Mas é por isso que eu estava perdida, que eu não estava conseguindo abrir o áudio. Ah, sim. Ok. Você conseguiu entender as questões que você tinha me perguntado mais cedo? Mais ou menos. Mas assim, eu consegui responder aquelas. Uhum. Mas eu acho que entendi agora, depois daquelas explicações. Sim. Aí, assim, você viu que igual aquela sua letra B, eu tinha te falado para você da sua letra A e C, né? Aí, na letra B, Aham. por exemplo, ela não tinha o caso de colocar em evidência, era só Pois organizar, né? é isso que eu não entendi. Aham. Depois eu tentei fazer, não estava dando certo em pôr em evidência. Na letra B, É, deixa eu te mostrar aqui, ó. Você tá vendo aí minha tela? tô. Na letra B tá assim, 4x ao quadrado menos 8 igual a 0. Aí aqui não dá para colocar em evidência, tá vendo? Ó, não tem nada Aham, como colocar, né? Mas o que que a gente pode fazer? aham. Coloco 4x ao quadrado é igual, menos 8 passa para cá, mais 8. O 4 que está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Vai ficar 8 sobre 4. Aí, x ao quadrado é igual a 8 sobre 4, Faz desse dois. é o 2, né? Aí, como está ao quadrado, passa extraindo a raiz. Só que aí passa extraindo a raiz com valores positivos e negativos. Então, mais ou menos, raiz de 2. Por isso que dá essa resposta aqui. Tá? Ah, tá. Tá bom. Entendeu? Entendi. Mas eu acho que até que eu coloquei assim, professor, Uhum. no meu caderno. Porque você me falou sobre a raiz. Quando tá o x elevado, significa raiz. Sim. Isso, quanto ao quadrado. Né? Elevado a 2. Uhum. Isso mesmo.
eu queria falar, assim, para vocês que, por mais que eu não tenha passado o gabarito, todo jeito é possível a gente conferir as respostas, né? E a gente pega o valor de x, substitui lá na equação, né? Por exemplo, na primeira mesmo. Só para a gente testar aqui na primeira. Ó, vou voltar aqui, pra vocês verem. Na primeira, que é 3x² menos 9x. 3x² menos 9x. Igual a zero. Aí, a resposta dela deu 0,3, né? Aí, como que eu sei se, vamos falar, eu achei 0,3. Foi os dois valores que eu achei. Como que eu vou saber se está certo ou não? Para tirar a prova real, eu só vim aqui e substituir, ó. 3 vezes 0 é 0, menos 9 vezes 0 é 0. 0 com 0 é 0. Então, primeiro eu já sei que está certo. Segunda, dá 3. 3 ao quadrado é 9, né? 9 vezes 3, 27. 3 vezes 9 dá 27. 27 menos 27 é quanto, ó? 0. Então, eu já sei que tá certo. Então, não precisa nem de gabarito para testar elas. Justamente, eu coloquei para vocês ir fazendo essas verificações, tá? E, de qualquer maneira, é importante que vai fazendo esse exercício de substituindo para ver, tá? E daí a gente consegue, fazendo essas provas reais e conseguindo compreender por que deu esses resultados ou não. Agora, caso você dê um valor e substituir e não deu certo, aí sim, algo está errado, algo precisa modificar quando você tenta achar essa resposta e não deu certo. E outra coisa, sempre observar, gente, em relação na equação de segundo grau, sempre que vai ter duas respostas. Segundo grau representa, então, duas raízes. Do primeiro grau, vou achar só uma resposta, só um valor para x. Mas do segundo grau, ele vai ter dois valores, x1 e x2. Por mais que o delta for igual a zero, então quer dizer que são dois valores iguais. Pode ser que aconteça dois valores iguais, quando o delta der igual a zero. Mas, do contrário, sempre vai ter dois valores. Tá bom? Alguma dúvida mais? Não? Minha não. Marielle, queria falar alguma coisa? Não. Eu queria falar assim, da próxima atividade, tá? Eu queria que vocês olhassem depois, fizessem essa atividade durante a aula, gente, porque durante a aula eu estou à disposição para tirar as dúvidas, para ver onde que vocês têm maior dificuldade, tá? Se caso não der certo para fazer durante a aula, tudo bem, tenho durante a semana para fazer até antes da próxima aula. A próxima atividade, a gente entra no caso de funções, tá? No conteúdo de funções. Justamente o que é função, né? No vídeo que eu gravei na aula, eu faço essa relação do que é função, essa questão de dependência de valores um com o outro. E aí eu mostro lá no vídeo exemplos, tá? Exemplos de funções do primeiro grau. A gente vai ver primeiro funções do primeiro grau e depois a gente vai ver como que é o comportamento das funções graficamente. Geometricamente, como que a gente vê, né? Como que a gente pode enxergar essas funções. E aí eu trago duas atividades para vocês diferentes nessa aula. A primeira vocês vão realizar uma atividade utilizando o site GeoGebra, que eu explico no vídeo. Então, vocês assistem o vídeo, porque sem assistir o vídeo não consegue fazer. Assistem o vídeo e depois vocês vão fazer e utilizar a criatividade. Eu utilizei uma bicicleta para mostrar, o desenho de uma bicicleta para mostrar o que é uma função crescente e uma função decrescente. E eu peço que para vocês utilizem a criatividade, utilizem outras figuras para resolver esse exercício, tá? Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é uma atividade só que vai englobar tudo sobre função do primeiro grau. E daí você vai desenvolver na folha de caderno
e postar atividade, mas postar atividade com o seu nome na folha. Porque, por que eu quero que na folha? Porque às vezes quando eu vou baixar aqui, aí às vezes some mistura as atividades, não some, né? Mas mistura as atividades e eu não consigo identificar de quem que é que fez a atividade, tá? Alguma dúvida? Entenderam? Eu entendi. Tranquilo, por enquanto. Eucler, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo e a senhora? Tudo bem também. A Liege, que chegou depois também, não falou nada. A gente estava falando sobre as dúvidas que tinha em relação à atividade anterior, tá? A gente já fez algumas atividades e a gente estava falando sobre justamente essa questão das próximas atividades, tá? É uma pena só ter 8 pessoas, mas que bom que vocês 8 estão aqui e estão participantes, né? Porque na hora de avaliar, a gente olha a questão da participação de vocês, tá? E gostaria que vocês, assim, participassem mesmo das aulas, tá? Participassem envolvendo com as aulas. Em relação a essa atividade de GeoGebra mesmo, que a gente vai ver, é uma atividade que demanda aí que você trabalhe essa questão da criatividade e compreenda esses conceitos, tá? E tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa que eu não falei, ou que quer tirar alguma dúvida? Não? Então tá. Agradeço imensamente a Marielle, que está aqui, que eu estou vendo ela. Muito obrigada, Marielle. É muito ruim, eu estava falando para os meninos aqui, gente, quem chegou depois, que é muito ruim dar uma aula e não ver a carinha de vocês. E assim, nas próximas aulas, já se preparem, não tem problema. Se tá frio, pega a coberta, coloca aí, não tem problema não, tá? Se estiver jantando, coloca aí o seu lanche, mas a sua janta, mas não tem problema, desde que vocês participem estão em casa. A gente sabe que é uma situação que vocês estão em casa e a gente não gostaria de estar passando por essa etapa agora, mas a gente tem que passar, né? Então, eu deixo aqui para vocês agora entrarem no Google Classroom e que vocês façam essas atividades, assistam o vídeo, façam as atividades, tirem as dúvidas e qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês lá no grupo, tá bom? Tudo bem? Ok. Tudo, Tá bom. professor. Então tá, gente. Então, boa noite a todos e a todas. E Boa noite. se puder, fique em casa. E se não puder, use máscara, tá bom? Tá bom. Tá bom. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor.